Olá, alunos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre taxa de variação, mais especificamente da taxa de variação média. O que seria a taxa de variação média? Se nós temos uma função da forma y igual a f de x, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Nós temos que uma variação na quantidade x vai determinar uma variação correspondente na quantidade y. Então, nós vamos definir a taxa de variação média, que nós vamos denotar pela letrinha m, como sendo o seguinte: m vai ser igual à variação na nossa variável y, dividido pela variação na nossa variável x. Ou, de uma outra forma, y corresponde a quem? Y corresponde a todos os elementos da imagem da função, e x corresponde a todos os elementos do domínio da função. Então, vai ser uma variação na imagem dividido por uma variação correspondente no domínio, ok? Então, por exemplo, se os valores a e b, se esses valores eles pertencem ao domínio da nossa função f, a variação a taxa de variação aqui, que nós escrevemos como sendo ΔY e ΔX, ela nada mais é do que a imagem do ponto B menos a imagem do ponto A, e isso tudo é dividido daí pela variação, de B menos A, ok? Então, para eu calcular a taxa de variação média de uma função, eu preciso conhecer dois pontos dessa função, ok? No caso, essa taxa de variação média, a forma como nós estamos colocando aqui, se vocês se recordarem, isso aqui lembra muito a forma de cálculo de um coeficiente angular de uma reta, ok? Então, vocês podem fazer essa associação. Então, vamos resolver aqui o exemplo 1, para nós verificarmos como é que nós podemos fazer esse cálculo de taxa de variação média. Considere que para um grupo de operários em uma indústria de alimentos, a quantidade P de alimentos produzidos ou industrializados depende do número X de horas trabalhadas, a partir do início do expediente, e que tal produção é dada por P de X igual a X², onde P é dado em toneladas. O instante do início do expediente é representado por x igual a 0, ou seja, 0 horas. X igual a 0 é o equivalente às 0 horas, início do expediente. A nossa questão aqui é a seguinte: determine a taxa de variação média da produção para o intervalo de tempo das 3 até as 4 horas e também para o intervalo das 4 até as 5 horas. Então, antes da gente começar a resolver esse probleminha, nós temos algumas informações importantes aqui, X é a nossa variável horas trabalhadas, P de X é expressa como sendo x², onde P é a quantidade de alimentos produzidos e essa quantidade é medida em toneladas. Então, usando essa associação aqui que foi feita, x igual a 0 indica as 0 horas, ou seja, o início do expediente, a variação para o intervalo das 3 horas até as 4 horas, nós podemos escrever como sendo a variação aqui do intervalo de x igual a 3 até o x igual a 4. E o mesmo para o intervalo das 4 até as 5. Nós estamos tomando x
variando de 4 até o x igual a 5, ok? Bom, então, como a função produção é dada por p de x igual a x², a nossa taxa de variação média vai ser definida como sendo a variação da imagem, né? A nossa imagem é o valor de p, dividido pela variação no domínio, que é a nossa variável x. Então, novamente, o intervalo de tempo das 3 até as 4 é equivalente a x estar entre 3 e 4, e o intervalo de 4 até as 5 é a mesma coisa que nós escrevermos x entre 4 e 5. Então, agora vamos pegar essas informações e trocar aqui na expressão da nossa taxa de variação média. Então, no caso do intervalo de 3 até 4, nós temos o seguinte, se nós olharmos para o domínio, né, nós temos que o 3, ele está antes do 4. Então, o primeiro valor que eu vou considerar aqui é sempre o ponto final, né, menos o ponto inicial do meu intervalo. Então, no caso, meu intervalo vai de 3 até 4. Então, a variação da produção vai ser a imagem de 4, que no caso é P de 4, menos a imagem de 3, que é representado por P de 3, dividido pela variação lá no domínio, que é de 4 menos 3. Bom, quem é P de 4 e quem é P de 3? A nossa função P, né? Nossa função P de x, ela era a função x², né? Ela é a função x². Então, o que nós vamos fazer para calcular P de 4 e P de 3? Bom, simplesmente, aqui na expressão da nossa função, aonde tem x, nós vamos primeiro trocar aqui o x por 4, então nós obtemos P de 4. Quando nós trocamos esse x por 3, né, nós obtemos, então, o P de 3. Então, fazendo essa troca, nós temos aqui 4 ao quadrado, que seria o nosso P de 4, e o nosso P de 3 é aqui o nosso 3 ao quadrado. A diferença aqui embaixo, 4 menos 3, é igual a 1. Nesse caso aqui dessa divisão, todo número, quando dividido por 1, o resultado é ele próprio. Então, no caso dessa divisão aqui, o resultado do nosso m vai corresponder apenas ao valor de 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos aqui 16 menos 9. Portanto, a nossa taxa de variação média é de 7. Porém, quando nós falamos de taxa de variação, a nossa taxa de variação ela vai sempre possuir uma unidade de medida. E quem que é essa unidade de medida? A unidade de medida da nossa taxa de variação vai ser a unidade de medida da nossa função dividido pela unidade de medida do domínio, né, da nossa variável x. A nossa função P, ela era medida em quê? P, se nós retomarmos o problema, P representava a quantidade de alimentos produzidos e era medido em toneladas. Então, nós temos que P é medido em toneladas, que no caso eu vou abreviar por tom. E a nossa variável x? X, ela era a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, x é medido em horas, que eu posso representar por H. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dividindo toneladas por horas. Então, a unidade de medida dessa taxa de variação média, ela é de 7 toneladas por hora. Então, no nosso intervalo das 3 horas até as 4 horas, a produção tem uma taxa de variação de 7 toneladas por hora.
Já a taxa de variação para o intervalo das 4 horas até as 5 horas, que nós vamos calcular aqui tomando x igual a 4 e x igual a 5, nós vamos calcular da seguinte forma, né? O ponto final, que seria o 5, menos o ponto inicial. Então, P de 5 menos P de 4, dividido por 5 menos 4. Novamente, P de x era x quadrado. Então, no lugar do x, nós vamos trocar por 5 e depois por 4. Então, aqui, P de 5 corresponde ao 5 quadrado e o P de 4 corresponde aqui ao nosso 4 ao quadrado. E 5 menos 4 é 1. Novamente, quando eu faço a divisão por 1, o resultado é o meu numerador, certo? Sempre que o meu denominador é 1, o resultado da divisão é sempre o valor do numerador. Então, isso daqui é o resultado de 5 quadrado menos 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, menos 4 ao quadrado, 16. E nós temos, então, que o valor da taxa de variação média para este intervalo é de 9. 9 o quê? Novamente, qual que é a unidade de medida dessa taxa de variação média? A variável P é medida em toneladas e a variável X é medida em horas. Então, 9 toneladas por hora. Então, só para a gente poder ilustrar o que a gente está fazendo com essa taxa de variação média, basicamente é o seguinte, esse traço em vermelho aqui é o gráfico da nossa função produção. Esse aqui é o gráfico da nossa função produção, P de x igual x quadrado, certo? Quando nós olhamos para o intervalo de 3 horas até as 4 horas, né? Aqui o nosso x está medido em horas e aqui o nosso P em toneladas. Quando nós olhamos aqui, né, a variação de 3 até 4 horas, nós temos aqui a sua imagem correspondente, né? P de 3, 9 e P de 4, 16. O que nós estamos fazendo é pegar essa variação, que seria o comprimento desse segmento aqui, né? Dividido pelo comprimento deste outro segmento aqui, que eu chamei de ΔX. Né? Nós estamos fazendo ΔP sobre ΔX. Nós podemos interpretar a taxa de variação média como sendo o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 3 e 9 e 4 e 16. Então, aquele m que nós calculamos igual a 7, ele corresponde à inclinação da nossa reta aqui, né? Ou seja, m igual a 7 é a tangente desse ângulo θ aqui, que essa reta que passa por estes dois pontos faz com, no caso, o nosso eixo x. Da mesma forma, se nós olharmos aqui para o intervalo de 4 a 5, novamente nós estamos tomando aqui ΔP dividido por ΔX. E aquele valor que nós obtemos da taxa de variação média nada mais é do que a tangente do ângulo que essa reta que passa aqui pelos pontos 4 e 16 e 5 e 25 faz com o eixo x, ok? Então, no caso, a nossa taxa de variação média, nós podemos interpretá-la graficamente como sendo o coeficiente angular da reta secante ao gráfico da nossa função. O que é uma reta secante? Uma reta secante é uma reta que intercepta o meu objeto em dois pontos. No caso, o meu objeto é a função, né? É o gráfico da função. Então, no caso, nós temos que a reta secante está tocando o gráfico da nossa função em dois pontos, que seriam esses pontos aqui. Ok? Essa seria a nossa visualização gráfica. E como nós estamos falando de taxas de variação, se nós nos recordarmos
quando nós falamos lá das funções potências, né? O que nós temos? Quando nós calculamos a taxa de variação, voltando aqui, né? Para o intervalo de 3 até 4, a taxa de variação é 7. Para o intervalo de 4 a 5, a variação é 9. A gente pode observar que a variação aqui no domínio, ela é a mesma, 1 e 1. Então, se nós olharmos aqui, de 7 para 9, o que aconteceu? De 7 para 9, essa taxa de variação aumentou. Então, nós podemos dizer que a nossa produção, né, que a nossa função produção, ela tem uma taxa de variação crescente. E isso nós também podemos justificar olhando para o gráfico, né? Esse gráfico tem concavidade voltada para cima. Se tem concavidade voltada para cima, a taxa de crescimento dessa função, ela é crescente, ok? Então, são mais outras coisas, né, que nós podemos estar explorando deste nosso problema, ok? Então, aqui tem só a justificativa, né, do porquê que a taxa de variação dessa nossa produção, ela é uma taxa crescente. No próximo vídeo, eu vou falar sobre taxa de variação instantânea, ok? Até mais!